Eu queria que a gente discutisse um pouco aqui sobre Vasco da Gama, porque eu acho que é uma página que eu vou falar agora até um pouco como torcedor. Eu tenho muita curiosidade sobre esse período, porque eu lembro bem que o ano de 2021, ele é muito emblemático para o vascaíno e é o ano de mais dor da nossa história, porque assim, rebaixamento é horrível. Eu lembro até hoje o primeiro rebaixamento do Vasco, como é que foi meu dia, o que eu fiz depois do jogo. Mas um não acesso é como se tu fosse rebaixado 2 vezes no mesmo ano. Então, assim, foi muito dolorido pela primeira vez, o Vasco, porque ali naquela Série B o Vasco já tinha caído 4 vezes. Então, assim, é ruim sempre jogar a segunda divisão, mas já não era algo novo. Mas não subir foi muito complexo. A gente tinha visto um exemplo de um co-irmão no ano anterior, que foi o Cruzeiro. Foi o primeiro gigante brasileiro que caiu e não subiu de imediato. Aquele ano, ele é muito particular porque a gente ainda estava numa pandemia. O Campeonato Brasileiro de 2020, ele acaba e o estadual começa 4, 5 dias depois. Você tem que montar elenco com o campeonato rodando. Foi tudo muito maluco. Mas vou só adiantar a fita e vou retornar para o início da tua passagem no Vasco. Quando a gente pega a formação daquele time ali no papel, e a gente sabe que papel aceita tudo, né? E eu acho que você deu um exemplo legal sobre a Liga Saudita, que nem sempre é os melhores camarões, mas às vezes é a galera que tá habituada a jogar aquela competição. Acho que cabe bem com esse elenco do Vasco 2021. Cara, no papel, aquele time era o melhor time da Série B. Era a folha mais alta. Tinha tido um jogo emblemático poucos meses antes daquele 3-0 no Flamengo, que só não foi 3-0 porque tomou um gol no último lance. Eu lembro do Castan consternado. Todo mundo, né? Dando, porra, te perdeu um 3-0, não pode. E já era um Flamengo muito vitorioso. Eu acho que só não jogou Arrascaeta, Isso. o time titular. E você lembra do jogo, que o jogo foi adiado? Sim. A gente já estava pronto para ir para concentração, cancelaram o jogo, remarcaram 2 dias depois. A gente vai chegar específico nesse dia. E a gente viu um exemplo muito diverso. O Botafogo, que era tido por muitos, porque aquela Série B tinha muito time grande, que dificilmente ia subir, inclusive perdeu a Taça Rio pra gente e acaba campeão. Então, aquele ano de 2021, todo ele é maluco. Acho que cabe conversas, discussões, tentar aprofundar. Vou retornar bem pro início. Quando você é contratado, já é um grande movimento de mercado do Vasco, porque estava chegando ao Vasco naquele momento um treinador campeão, um treinador especialista em acesso. Então, quando você é contratado, para aquele momento específico, estamos trazendo um dos melhores treinadores possíveis do mercado no que tange a Série B de Campeonato Brasileiro. E o Vasco montou um elenco no papel. Teve até uma discussão de que, esse time, no começo, pelo estadual, se esse time do Vasco tá jogando o Brasileiro de 2020, não caía. Chegou a rolar uma comparação porque é incrível, a gente começou muito bem. Só para te dar em cima, eu tenho aqui, nós chegamos a ficar 11 jogos invictos. Os 11 primeiros jogos do Vasco, sob meu comando, nós não perdemos. Entendeu? O time foi encaixando. Só que, em cima do que você tá falando, as peças foram chegando e a gente colocando, entendeu? Eu me lembro que o meu primeiro treino, tá aqui, o meu primeiro treino tinha 19 jogadores da base no Vasco. Mas eu não quero tirar a tua linha de raciocínio. Você tava aí, não é? Sim. Então vamos bem no início. Como é que surge o convite do Vasco? Quem te procura? Você tomou a decisão de ir de imediato? Ficou reflexivo? Porque a gente sabe que o Vasco tem uma imagem, infelizmente, dos últimos anos muito ruim, de atraso de salário, etc. Como é que foi essa conversa, essa negociação para ir pro Vasco? Bom, eu já tinha recebido um convite do Vasco na Série A. Quando eu chego no Atlético, e eu cheguei no Atlético na Série A de 20, no início do segundo turno. E aí eu tenho um começo muito bom. Eu venço de 4 jogos, eu venço 2, empato 1. E aí o Sapinto sai do Vasco, o Zé Luiz me liga. Chegou a tua vez. O Zé é meu amigo de muitos anos. E aí ele falou, eu queria te convidar para vir pro Vasco. E aí, em off aqui, porque se você não vier... Hoje eu posso falar que já se passou muito tempo, mas eu sou um cara... O cara fala, em off é em off. E aí eu falei pro Zé, eu falei, Zé, é um sonho dirigir o Vasco. Mas como é que eu vou chegar aqui no Atlético? Um clube que eu tenho uma história muito bacana, faço 4 jogos e digo que vou embora. Eu não faria isso com o Vasco. Eu sinto muito. Eu tenho certeza que eu iria ajudar. Como eu ajudei o Atlético e livramos o Atlético do rebaixamento, botamos na Sul-Americana. Ele falou, eu já tinha noção que eu ia ouvir isso de você, porque eu te conheço desde menino. Eu te agradeço aí o feedback. Eu falei, não vou nem abrir conversa.
Porque eu não posso abrir conversa e depois dizer não. Eu não vou fazer leilão, que não é o meu tipo de pessoa. E aí eu continuo no Atlético, e aí o professor Vanderlei acaba indo para o Vasco, e aí eu consigo livrar o Atlético do rebaixamento, o Vasco acaba caindo. E aí nesse final de competição, parece que tinha alguns nomes no Vasco e o perfil, e parece que o Vasco fez um apanhado de informações, e me ligam, o Alexandre Pássaro me liga para me fazer uma entrevista. Falou, Acaba, eu preciso, já peguei as informações sobre você, e a gente tem um perfil traçado e você encaixa no nosso perfil. Aí conversamos por 1 hora pelo telefone, eu estava ainda em competição, já estava ali faltando 2 rodadas para terminar o campeonato. Acho que o Vasco foi depois do jogo do Corinthians, o Vasco já tinha decretado o rebaixamento. E aí eu faço uma entrevista por telefone, e aí o Alexandre falou para mim, eu vou te ligar daqui a 1, 2 dias para firmar o convite ou não. Aí o Vasco me liga, eu me lembro que era pré-jogo da última rodada. A gente pegava o Coritiba em casa na quinta, e eu tinha a final do estadual por causa da pandemia no sábado. E aí o Alexandre me ligou e falou assim, cara, nós definimos o teu nome. Com quem eu cuido, com quem eu trato, coisa e tal. Eu até brinquei para ele. Vamos fechar e depois você vê o salário, porque o Vasco eu não posso dizer não, porque é um sonho meu dirigir o Vasco. E aí ele fez as tratativas, eu me lembro que fechou tudo antes do jogo do Coritiba. Terminou o jogo do Coritiba, eu comunico ao Adson que eu não ia ficar. Muitos falaram assim, você tá louco, você classifica o time para Sul-Americana, você tá na Série A ano que vem, você vai deixar de ficar no Atlético para pegar um Vasco com rebaixamento, tendo que chegar na segunda e começar o Carioca na quarta. Falei, amigo, essa é convocação, eu sou do Rio, era um sonho dirigir o Vasco da Gama, eu vou dirigir o Vasco, não quero saber do tamanho do problema, eu vou encarar. E aí acaba eu sendo campeão goiano no sábado e chego aqui na segunda-feira. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado não, porque eu tenho uma solução para você. O Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar a sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor, nós disponibilizamos numa parceria com o Honey Caps algumas amostras grátis, mas são poucas amostras, então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam para sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro forte e campeão? Honey Caps, parceiro do canal Futebolaço. Mas corre que são pouquíssimas amostras, e o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom?